Boa noite, turma. Vamos continuar aqui da parte da contenção química em cães e gatos, tá? Foi onde nós paramos. Essa parte que a gente já chegou a ver, né? Contenção química é a mesma coisa que contenção medicamentosa. Para que essa contenção seja... Primeiro, quem vai fazer essa contenção medicamentosa é o próprio médico veterinário ou algum auxiliar de veterinária, né? E essa contenção ela só pode ser feita depois do exame clínico, né? Porque o médico vai precisar averiguar alguns fatores para que não seja danoso aplicar essa medicação no animal, tá? Essa parte que a gente também já conversou, né? Durante o nosso plantão, a gente atende diversos animais de diversas espécies e a gente precisa estar preparado para receber esses animais, tá? Vão vir não só os gatos e cachorros, como também vem répteis, vem alguns animais maiores, né? Enfim, já chegou, não para mim, né? Mas eu já andei pesquisando e eu encontrei raio-x de animais aquáticos, né? É, é, Tomografias de animais aquáticos, cirurgias em animais aquáticos. E sim, em algum momento a gente vai discutir isso durante o decorrer da disciplina, a gente vai discutir como que isso é feito, mas já fica guardando aí a informação que a gente vai descobrir como que é feito o raio-x, esse tipo de procedimentos cirúrgicos em animais aquáticos, tá certo? Mas vamos continuar aqui na contenção. Como eu já falei, a contenção química ela é feita por meios de fármacos, tá? E podem ser de 3 tipos, né? Tranquilizantes, sedativos ou anestésicos. Mas antes de fazer a aplicação de qualquer medicamento desse tipo, o médico precisa conhecer o efeito desses remédios, né? Então, ele vai também ter que conhecer o efeito desses remédios no paciente, né? Então, ele vai ter que avaliar a raça do paciente, a idade desse paciente, o histórico médico desse paciente, para poder fazer a sedação, né? A contenção química, tá? Ele também precisa averiguar a temperatura do animal, tá? A frequência cardíaca, a frequência respiratória e a pressão arterial, tá? Ele precisa avaliar, né, o efeito do fármaco no paciente antes de fazer a contenção, tá? Por que utilizar a contenção química e quando utilizar? A gente só vai realmente utilizar esse tipo de contenção em animais muito agressivos, em animais muito agitados, medrosos e ou estressados. Normalmente o animal agressivo é um animal agitado. Normalmente o animal medroso também é um animal estressado, tá? Lembrando que mesmo que ele tenha esse tipo de temperamento, mesmo que ele seja agressivo, medroso, estressado, agitado, nem sempre vai ser possível fazer a contenção química. Como eu já falei, acho que na primeira aula, se eu não me engano, existem, né? Óbvio, tem donos de alguns animais que preferem não fazer a contenção química por causa do custo que é gerado, né? Você precisa pagar pela medicação, então eles preferem fazer apenas a contenção física e quem vai cuidar do animal, que se vire, né? Que dê o seu jeito de fazer sem precisar fazer com que o proprietário do animal pague mais caro para poder ter o serviço, tá bom? A contenção química vai servir, né, para proteção do veterinário e do auxiliar, então, sempre tomar cuidado com isso, né? A gente precisa ficar atento à nossa proteção. Vai servir para a imobilização do animal, também vai dar mais segurança para o próprio animal. Vai permitir um exame de qualidade, já que ele vai ficar imóvel, né? Já que ele vai ficar mais letárgico, fica mais fácil para fazer a contenção física, porque vamos lá, durante o exame radiográfico, mesmo que a gente faça a contenção química, ainda vai precisar fazer a contenção física pro posicionamento, certo? Você
O animal já tomou o fármaco, já tomou o sedativo já está fazendo efeito. Mas mesmo com o sedativo fazendo efeito, você não tem como colocar o animal posicionado em cima da mesa e esperar que ele fique lá dormindo na posição que você colocou. Então, você vai precisar conter fisicamente esse animal, né, para fazer o posicionamento, tá? Então, o posicionamento vai ser feito por meio de contenção física, mas o animal já vai estar meio letárgico por causa do efeito dos fármacos da contenção química, tá certo? Procedimentos dolorosos também exigem contenção química, né? Obviamente você não vai fazer, você não, né? Você é um técnico em radiologia, mas o médico veterinário não vai fazer uma cirurgia no animal sem dar anestesia, sem dar um sedativo, uma coisa assim, tá bom? Então, procedimentos dolorosos exigem contenção química, tá? Fatores que devem ser considerados durante, né, para poder fazer o uso da contenção química. A raça e a espécie, como eu já expliquei aqui em vários momentos, tá? O estado clínico desse paciente, a gente também precisa averiguar doenças concomitantes, né? Se esse paciente já tem doenças pré-existentes, se ele já tem problemas cardíacos, se ele já tem problemas no fígado ou problemas renais, a gente precisa averiguar todo o estado clínico do paciente. Também é preciso ver se esse paciente sente dor ou desconforto em alguma região do corpo, tá? E a gente precisa ficar atento ao jejum desse paciente. Essa parte do jejum é uma parte muito difícil, tá? Porque o jejum, normalmente, ele vai ser feito pelo proprietário, né? Ele vai lá abster o animal de se alimentar durante algumas horas, antes dele trazer o animal para a clínica para poder fazer a contenção química. A gente não pode simplesmente dar medicação para o paciente assim que ele chega, tá? A gente precisa saber como que esse paciente está e ele precisa estar em jejum, certo? Antes de fazer a sedação, antes de aplicar anestesia ou alguma coisa assim parecida, tá? Então, o que que a gente vai solicitar? Vai marcar o horário do exame com o proprietário e vai pedir que ele faça o jejum no animal para que quando ele chegue na clínica a gente possa fazer a contenção química para depois, né, fazer o exame, não é isso? E por que que o jejum é difícil? Porque o dono, proprietário, chega na clínica dizendo que ele fez o jejum no animal. Ele vai chegar dizendo que deixou o animal realmente com fome por um período de 8 horas, de 12 horas, dependendo da medicação, e quando na realidade ele não deixou. Quando na realidade ele ficou com pena e deu alguma comida para o animal e acha que porque é uma quantidade muito pequenininha não vai causar dano algum. Então, vai, né? É interessante que esse jejum seja feito realmente de forma eficaz. Para assegurar na clínica em que eu trabalhava, como que nós fazíamos? O animal vinha para a clínica mais cedo. Se ele ia ser examinado de tarde, de manhã ele já estava na clínica para nós mesmos podermos tomar conta desse jejum, entendeu? Para a gente não ter problema. E mesmo assim ainda acontecia, né? O dono alimenta o animal assim que ele vai sair de casa. A gente não vai passar um horário de 8 horas, de 12 horas como animal, né? Então, a gente pegava ele de manhã para poder fazer o exame de tarde, para poder fazer a contenção química, né? De tarde. E ele precisa desse jejum, tá? O jejum, se ele não for feito de forma correta, o animal pode morrer na mesa porque comeu e tomou uma medicação que deixou ele sedado, tá certo? Aí vamos lá. Outro fator que deve ser considerado, o local do exame e o tipo do exame. O local do exame, como eu já falei, tem que ser feito sobre a mesa, tem que ser colocado o animal sempre em cima da mesa, tá? Posicionamento, essa parte de posicionamento para contenção química é uma coisa que a gente só conversa sobre, mas também não tem muito a ver conosco, é uma coisa que vai ser feita por outra pessoa, né? Então,
o médico veterinário que vai fazer a aplicação da medicação, o auxiliar de veterinário que vai fazer a aplicação, ele vai observar o posicionamento correto para fazer esse tipo de contenção, tá certo? Outra, a necessidade de imobilidade, né? Realmente vai ser preciso? Tá entendendo? Eles vão se perguntar isso antes de fazer a contenção, se realmente vai ser preciso que esse animal fique imóvel, tá? E as vias de administração. Aí, vamos aqui, como escolher a melhor via de administração, né? Primeiro, a gente precisa saber que tipo de medicamento vai ser administrado para saber qual a melhor via de administração, certo? Também vai ter que observar o temperamento do animal. Se eu tenho um animal muito agressivo, é mais fácil eu pedir para o próprio dono colocar um comprimido na boca desse animal ou eu segurar esse animal para poder fazer a aplicação de uma injeção, né? A gente vai discutir isso. Se for mais fácil utilizar o sedativo oral, né, com o dono fazendo a administração, a gente pede para o proprietário fazer. Se for mais fácil, a própria injeção, a aplicação, né, é feita na clínica, a aplicação da medicação, tá? Então, vai precisar ver o temperamento do animal para poder escolher a via de administração. Você precisa escolher a via de administração mais fácil, de acordo com o temperamento do animal. O porte e a condição física do animal. O local onde vai ser feito o exame e o tipo de contenção física que vai precisar ser utilizado. Porque, como eu falei, mesmo que a gente faça contenção química, ainda vai precisar fazer a contenção física, tá? Aí vamos aqui para as vias de administração. A gente vai ter 6 vias, certo? Por via oral, via tópica, subcutânea, intramuscular e intravenosa. Na verdade, via oral, via tópica e as vias parentais, né? Que são a subcutânea, a intramuscular e a intravenosa. A via oral vai ser feita através de comprimidos ou dragas, que também são comprimidos, né? Que devem ser palatáveis, devem ser engolidos. Aí, assim, eu não sei se você tem animal, mas se você tiver, provavelmente você vai entender do que eu tô falando aqui agora. Eu já tive alguns animais em casa, né? Cachorro. E tinha uns que eram bem sabidos, no sentido de que quando eu precisava tomar alguma medicação, a gente colocava essa medicação dentro da carne, colocava junto da ração. O animal comia toda a ração e a carne e o comprimido ficava lá. Não comia o comprimido. Parecia assim que saía catando para procurar o que que tem lá que ele não vai comer, né? E deixava lá o comprimido e eu ficava olhando para a cara do animal e para a vasilha de comida sem saber o que era que eu fazia agora, né? Então, comprimido é fácil de colocar e ao mesmo tempo é complicado quando o dono não tem essa prática, quando não tem o costume de fazer. Na época, eu ainda não sabia, né, como fazer pro meu cachorro poder tomar comprimidos, mas agora eu já sei, né? Agora, depois de muito tempo, eu aprendi, né? Aí eu não tive mais esse tipo de problema com ele. Mas vamos lá, continuar aqui. Outro método é líquido direto na boca ou na seringa, né? Na seringa é mais fácil. Você coloca a medicação dentro da seringa, pede para alguém abrir a boca do animal ou você mesmo abre, coloca a seringa dentro da boca dele, já aperta ali o êmbolo, já vai direto para a garganta dele, até se engasga um pouquinho, mas engole, né? Outra, não colocar na água ou em água de bebida, né? Não colocar na água em que ele vai beber, porque na verdade vai misturar tudo ali e vai perder muito dos seus componentes. Então não é interessante, tá? Vantagens de utilizar a via oral. Não é invasivo, né? Já que não vai precisar perfurar o animal, não vai precisar mexer muito com ele para fazer essa administração, então diminui o estresse. Entre aspas, né? Entre aspas, porque tem animal que fica realmente
com muito medo na hora que a gente vai fazer esse tipo de aplicação, né? Quando a gente vai colocar o remédio na garganta dele, ele já fica muito estressado, já quer logo correr, mesmo que seja o dono. Mas, na maioria dos casos, é um método mais fácil. Pode ser administrado pelo proprietário, vai facilitar o acesso às outras vias, né? Enquanto você faz a sedação oral, você vai poder, você não, né? Ele vai poder fazer coleta de sangue tranquilamente, porque ele já fez ali a administração da contenção por via oral, tá? A desvantagem é que vai mascarar o real estado físico do paciente, vai ser mais rápido, o efeito por via oral é muito rápido, então já vai mascarar o estado do paciente, tá? Aqui as formas que podem ser feitas, né? Tanto pelo comprimido quanto pela seringa, né? E na verdade, mesmo que possa ser feito pelo proprietário, a gente precisa tomar muito cuidado com a forma que vai ser feito, porque o animal pode colocar para fora, né? Aqui é um aplicador de comprimido, a gente coloca, parece uma seringazinha, né? A gente coloca o comprimido dentro, tem um êmbolozinho, igualzinho uma seringa, e a gente abre a boca do animal e coloca lá dentro, depois fecha a boca dele, para ele não colocar o comprimido para fora, né? Por que é melhor ser feito pelo o proprietário? Numa situação dessa daqui, esse animal pode morder, né? Ele vai querer morder, ele vai tentar morder. E a probabilidade dele morder é bem menor se quem estiver fazendo o procedimento seja o próprio dono, tá? Via tópica. Via tópica vai ser mais um anestésico local, não é nem uma sedação, é mais um anestésico, tá? Tanto pode ser feito pela pele, quanto pode ser aplicado nas mucosas, né? Que é o caso aqui do olho, tá certo? É importante a gente saber que esse tipo de anestésico não pode ser aplicado em superfícies que estejam com lesões, né? A gente não pode aplicar spray, pomada, colírio, algum gel que tenha esse efeito anestésico sobre os locais que estejam com lesões, com algumas feridas, machucado, tá? É preciso colocar somente em superfícies íntegras, que estejam saudáveis, tá certo? E aqui, como é um anestésico, ele vai produzir apenas o efeito de analgesia. Não tem efeito sistêmico, ou seja, não vai fazer com que o teu paciente adormeça, nem vai deixar ele letárgico, nem nada parecido. Vai simplesmente anestesiar um local. A gente pode fazer isso quando eu falei, acho que na primeira aula, que ou foi na segunda, não me lembro, enfim, que o paciente, né, esse animal, sofreu um atropelamento e ele já chega na clínica para fazer o exame com suspeita de uma fratura no fêmur. Ele vai estar sentindo dor. Quanto mais dor ele sente, menos ele vai deixar você mexer naquele local. Então, você pode fazer, né, o veterinário pode fazer, aplicar um anestésico local, esse tipo de anestésico, né, um gel, uma pomada, um spray, alguma coisa assim parecida, para você poder movimentar esse animal sem ele sentir tanta dor, tá? Lembrando que esse tipo de coisa, querendo ou não, faz aumentar o valor do procedimento, certo? Que vai ser cobrado uma medicação que foi utilizada. Então, nem sempre os donos estão dispostos a pagar, nem sempre os proprietários estão dispostos a pagar. Acaba que o animal sofre um pouquinho, né, para poder ter o diagnóstico. As vias parentais, como eu falei, vai ser a via subcutânea, a intramuscular e a intravenosa. Aqui, sempre vai precisar, né, fazer a asepsia do local onde vai ser aplicado. Sempre utilizar material descartável, mesmo que sejam animais, gente, mesmo que sejam animais. Existem doenças contagiosas entre eles também, e se você utilizar agulha em um animal e usar de novo em outro animal, você pode passar a doença de um para o outro, tá? Então é interessante sempre utilizar material descartável, mesmo quando se trata de animais, tá?
Seringas, agulhas adequadas ao tamanho do animal e à quantidade de fármaco. Não adianta você querer utilizar uma seringa enorme, uma agulha enorme para fazer um acesso para poder aplicar a medicação em um pinche quando ele é bem pequenininho, um pinche zero, que é bem pequenininho, quase do tamanho da palma da nossa mão. Da palma da nossa mão, estou exagerando. Quase do tamanho da mão da gente, né? Preciso também tomar cuidado com a posição do bisel, tomar cuidado com a posição da seringa em si, né? Para não causar danos maiores. E também ficar ligado na escala numérica para ver a quantidade de medicamento, quantidade de fármaco que você está colocando dentro dessa seringa. Gente, acontece, a gente não faz a aplicação, mas acontece dependendo da quantidade de paciente que está lá na clínica, o médico pede. Ele pede para a gente preparar a medicação, né? E claro que isso é uma coisa que ele ensina a gente a fazer. A gente não é sair fazendo a torta e a direita sem saber de nada, colocando em risco a vida dos animais, né? Eles ensinam primeiro para depois a gente aprender a fazer. A gente não faz a aplicação, mas ele explica como que a gente vai preparar a medicação, tá? Também é preciso observar a quantidade de medicação que vai ser injetada e a velocidade da absorção. Quanto tempo vai demorar para esse medicamento fazer efeito, tá? Aí vamos ficar ligado aqui. A via subcutânea é por baixo da pele, tá certo? A gente levanta a pele do animal e faz a aplicação logo abaixo da pele. É uma das vias mais utilizadas porque são mais fáceis, certo? Eu tenho até dizendo aqui, não tinha nem prestado atenção ainda. Mais utilizadas em animais agressivos e de difícil contenção, porque é só puxar a pele e aplicar, certo? Não precisa nem ter medo de errar, só puxar a pele e aplicar, certo? O problema aqui é que ela vai ter uma menor absorção, vai demorar um pouquinho mais para ser absorvida, certo? Mas ela vai ser absorvida e depois que ela for absorvida, ela vai ter um tempo de latência de 30 a 45 minutos. É mais ou menos o tempo que o animal vai ficar sedado, tá certo? Os locais de administração por via subcutânea, região dorsal, né? Que na cervical e na lombar. Por quê? Tem quantidade de pele, quantidade suficiente de pele, né? Tanto os cachorros como os gatos, se você pegar no pescoço do seu animal, você vai ver que tem excesso de pele nessa região da cervical. Também tem excesso de pele lá na lombar. Então é mais fácil, né? São regiões fáceis de você encontrar pele suficiente para fazer essa medicação, tá? Uma vantagem é que vai permitir a aplicação de grandes volumes de fármaco dividindo em vários pontos, né? Você não precisa ficar aplicando no mesmo lugar, tá? Aí aqui, mais ou menos o que eu expliquei. A gente tem aqui um músculo, aqui tem um vaso passando, certo? E a pele, tá bom? Vai passar aqui pela barreira da pele, tá? E vai aplicar abaixo da pele, entre a pele e o músculo, tá certo? Tem que colocar aqui realmente na via subcutânea, tá? Aqui são os locais de aplicação, né? Que é na parte da cervical e na lombar. A via subcutânea também é uma das vias mais utilizadas para vacinas, porque é mais rápido, certo? Quando tem as campanhas de vacina, as filas são enormes, né, para aplicar as vacinas no animal, então, nos animais, né? Então, utilizar vacinas com via subcutânea é mais fácil, é mais rápido, tá? Via intramuscular, aqui a gente já vai ter um pouquinho mais de dificuldade para fazer a aplicação, mas ainda é fácil, certo? Mesmo tendo um pouco mais de dificuldade, ainda é fácil. Só tem algumas complicações que podem acontecer, tá? Também vai ser utilizado em animais agressivos e agitados. Na verdade, todas as contenções vão ser feitas para animais que são agressivos e agitados, né?
A aplicação vai acontecer no membro pélvico, vai acontecer na parte de trás da coxa, certo? Se você tem um animalzinho em casa, um gato ou um cachorro, e você esticar a patinha dele para trás e passar um músculo na parte de trás da coxa, você consegue sentir o músculo bem direitinho, tá? O tempo de latência aqui é um pouquinho menor, certo? Então, ele vai durar de 15 a 30 minutos. Aí, a duração vai ser maior. Eita, olha, não sei o significado desses símbolos. Se eu errar, vocês me digam, tá? Eu sempre tenho problemas com esse negócio de maior que e menor que. Mas é assim que eu entendo, é assim que eu sei a informação em si, tá certo? A duração vai ser maior do que a via subcutânea e menor do que a via intravenosa, tá? Os fármacos, normalmente, né, para ser aplicado na via intramuscular, são muito viscosos, tem aquele aspecto de óleo, né, e com pH que pode causar dor. Normalmente causa dor, né? São óleos que normalmente causam dor. As complicações que podem acontecer, abscessos e lesão no nervo ciático. Por isso que eu digo, sempre costumo dizer durante as aulas que a gente não pode fazer o que a gente não sabe fazer, o que nós não somos treinados para fazer. Só contando uma história assim, né? Falando da minha vida, não, só contando uma história. Quando eu era criança, nós tínhamos um cachorro que precisou tomar uma vacina, era só uma vacina, um procedimento normal, enfim, é rotina. E por conta do custo, meus pais preferiram levar num local mais barato e o rapaz que fez a aplicação da medicação não era veterinário, nem auxiliar de veterinária, nem nada parecido, nem alguém que parou para estudar a anatomia do animal ou a forma que isso deveria ser feito em algum momento. Ele era simplesmente o dono do pet shop, o dono da clínica veterinária. Ele achou que ele poderia fazer porque ele já tinha muitos anos de experiência. Pois bem, ele aplicou a medicação no meu animalzinho com 2 dias depois da vacina. 2 dias nada. Acho que no outro dia a coxa do animal começou a inchar e foi inchando, inchando, formou um abscesso muito grande até o animal falecer. O animal veio a óbito por causa de uma aplicação errada de vacina, tá? Então, provavelmente a vacina nem era para ser aplicada intramuscular, como eu já falei, a maioria das vacinas são subcutâneas. Fora isso, ele pode ter aplicado de uma forma errada, porque ele não sabia aplicar a vacina, tá? Então, faça o que você sabe, o que você foi treinado para fazer. Não chegue na clínica veterinária, porque eu tenho meu animal em casa e eu faço com ele, eu vou fazer com os outros também. Não. Aprenda. Deixe alguém lhe ensinar primeiro, para depois você inventar de fazer. Não faça nada que você não saiba. Você pode causar problemas tanto para você quanto para a clínica, tá? Na época, meus pais não quiseram processar o dono da clínica, mas se fosse eu, tivesse algum direito, algum poder de palavra na época, eu teria processado sim, até fechar a clínica. Porque é errado, gente. A gente só pode fazer o que a gente sabe, que a gente foi treinado para fazer, tá? Não adianta a gente se meter com coisas que a gente não sabe. Então, vamos lá. Aqui na intramuscular, a agulha, no caso, vai passar pela barreira da pele, atravessar todo o tecido subcutâneo até chegar no músculo. Como eu falei, se você pegar a patinha do teu animal dessa maneira e passar o teu dedo, né, o polegar, na coxa, você já consegue sentir o músculo, tá? Aí vamos continuar aqui. A via intravenosa é a melhor, certo? É a melhor porque ela vai ter um efeito. Eu tô olhando aqui pro período de latência, aí tô me lembrando disso daqui e tô achando que eu falei trocado aqui o maior que e o menor que. Mas se eu tiver falado, gente, me avisem. Pode chegar lá no WhatsApp ou no e-mail e dizer, professora, a senhora falou errado. Não é, a senhora confundiu o maior que e o menor que. Podem falar lá, porque eu não, realmente, eu não sempre me esqueço de parar para olhar esse negócio. Toda vida eu me enrolo e sempre me esqueço de parar para olhar. Mas vamos aqui continuar.
Então, a via intravenosa tem um efeito quase imediato. Meu vizinho resolveu gritar nesse momento, mas vamos lá. E o período de latência vai ser de no máximo 15 minutos, então é rápido. O efeito é imediato, né? Quase imediato, mas dura questão segundos, o animal já está ali cambaleando já, mas a durabilidade vai ser de no máximo 15 minutos, o que não, como é que eu posso dizer? Não é tão vantajoso, certo? Aí que uma das vantagens é o próprio efeito rápido e a desvantagem é a necessidade de imobilização do paciente. Por quê? Porque os principais locais de administração é a veia cefálica, veia radial, veia femoral e veia jugular. Aí você imagina, onde é que vai passar a veia cefálica, professora? No crânio. No crânio não, porque o crânio é um osso, né? Na cabeça do paciente. Tá? A veia radial e a veia femoral são até mais fáceis de você fazer a aplicação, porque são extremidades. Mas a veia jugular, ela vai passar no pescoço do paciente, certo? Então, é muito perigoso fazer esse tipo de procedimento sem ter conhecimento da anatomia do animal, sem ter prática para fazer esse procedimento, tá? É difícil, e se você errar, você pode causar um dano muito maior para o animal, certo? Olha a maneira que o animal foi posicionado aqui para poder fazer essa via intravenosa. A cabeça dele tem que ficar muito parada. E o corpo dele também tem que ser imobilizado muito bem, porque se ele se mexer aqui, ele pode fazer com que quem está fazendo a aplicação, né, aplique errado e cause algum dano, tá? Aqui, olha, essa agulha vai ultrapassar a barreira da pele até chegar numa veia, mas não passa pelo músculo, tá? Só até chegar na veia, no caso aqui, a veia jugular, tá certo? Então, precisa ter muito cuidado para fazer esse tipo de aplicação, porque os locais de aplicação são meio perigosos, né? Então, tem que ter muito cuidado, tem que realmente saber fazer, tá? Os princípios básicos de anestesia, né? A anestesiologia, a ciência que estuda anestesia, tá? E a anestesia, no caso, um termo genérico para falar de um medicamento que é capaz de suprimir a dor, tá bom? Por um tempo determinado. Basicamente isso. A anestesia sempre vai ser, né? Normalmente é reversível, é para ser reversível, tá? E para que ela seja reversível, precisa se conhecer o animal, tá certo? E vamos lá. A anestesia vai satisfazer os seguintes requisitos básicos. Sempre vai causar esse processo de narcose, né? Que é a perda da consciência, um sono artificial, a gente vai chamar de narcose. Também vai suprimir temporariamente a percepção dolorosa, então o paciente não vai sentir dor enquanto ele estiver anestesiado, tá certo? Vai causar um relaxamento muscular e a proteção dos sinais vitais, tá? Para que a gente possa fazer, para que o paciente possa passar por esse processo de anestesia tranquilamente, a gente precisa verificar o estado do paciente, né? Precisa verificar doenças pré-existentes, doenças cardíacas, doenças hepáticas e doenças renais, né? Precisa verificar se o paciente tem algum tipo de doença desse tipo para saber se ele vai conseguir realmente passar por esse processo de anestesia. E para isso, você precisa averiguar a espécie do animal, como eu já venho falando desde a primeira aula, a duração da tua intervenção, a localização, o tamanho da incisão que você vai precisar fazer. Por exemplo, uma cirurgia que é comum nas clínicas veterinárias é a castração. Tá? A castração de um gato ou de um cachorro, um macho, é muito simples. Vamos colocar o gato, que é mais fácil do que do cachorro. O gato é muito simples, certo? Ele vai ser anestesiado? Vai. Ele vai ficar sedado, vai ser anestesiado, vai ser anestesia local, no caso. Vai aplicar uma sedação e uma anestesia local para fazer a castração
no gato. Mas quando eu estou falando de uma castração numa gata, né, que é uma esterectomia na gata, ela precisa ser passar por anestesia geral, porque vai abrir a barriga dela, vai abrir o ventre desse animal para poder expor os órgãos. E se eu comparar aqui uma cirurgia de castração mesmo, né, de uma esterectomia, de uma gata com uma cirurgia de câncer mamário em uma cachorra de raça grande, um pitbull, por exemplo, né? O tamanho dessa intervenção vai ser muito grande. A extensão dessa intervenção vai ser muito grande, ter que abrir o peito e o abdômen dessa cachorra para poder expor toda a parte onde tem tumor. Certo? Então, a duração vai ser muito maior do que de uma simples esterectomia e a extensão, o tamanho da lesão também vai ser muito maior, tá? Então, precisa saber a espécie do animal, a duração da cirurgia, o tamanho dessa cirurgia para que possa escolher o melhor agente anestésico, tá? Outra coisa que tem que prestar atenção é o custo operacional. E não sei nem se essa parte está aqui. Se não tiver, eu já falo. O dono, proprietário do animal, ele vai ter que assinar um termo de responsabilidade, tá? Lembra do jejum? Pronto. Ele vai ter que assinar um termo de responsabilidade dizendo que ele fez o jejum adequado e que o procedimento feito com anestésico, infelizmente, pode causar riscos. Ah, tem até aqui, pronto. Esclarecer ao proprietário quanto aos riscos, né, da anestesia, né? Teu paciente pode morrer na mesa. Você não tem 100% de certeza que o médico vai abrir o animal e que esse animal vai sair vivo daquele lugar, tá bom? Então, ele precisa assinar um termo de responsabilidade, tá certo? Também é preciso avaliar o estado físico do animal, né? O temperamento dele e o tipo e o tempo de procedimento que vai ser feito, como eu acabei de falar no slide anterior. Precisa avaliar o jejum, principalmente se esse jejum foi feito pelo dono, pelo proprietário. Ele precisa te dar certeza que ele fez esse jejum e ele precisa ter consciência do perigo que é ele mentir nesse momento, tá? Ele precisa ter consciência de que se ele disser que o animal está em jejum de 12 horas, você vai aplicar a medicação e que ele pode morrer por causa disso. O dono precisa ter esse tipo de consciência, tá? Sempre ter por perto os materiais de emergência e, obviamente, conhecer os fármacos antes de fazer qualquer medicação. Como eu já falei, é o tipo de coisa que não lhe cabe. Não é para o técnico em radiologia, mas você precisa saber, tá? Você precisa conhecer, pelo menos, o que acontece dentro da clínica que você trabalha, para que você possa ajudar, né, com as coisas. Como eu falei, você pode até não fazer a aplicação, mas o médico pode te ensinar algumas coisas, você pode aprender algumas coisas com os teus colegas de trabalho, tá bom? A gente finaliza por aqui e na aula que vem a gente entra para os exames contrastados, ok? Tenha uma boa noite. Ah, gente, em caso de dúvidas, vocês entrem em contato comigo por e-mail. O e-mail é dúvidasprofmarinho@gmail.com. Podem mandar as dúvidas por lá que eu respondo no mesmo dia, na mesma hora até, tá? Boa noite, turma.